primeiro ingrediente. O primeiro ingrediente que eu quero te falar é o açúcar. Às vezes, vocês olham uma receita e vê lá, nossa, eu acho que tem muito açúcar essa receita aqui, eu vou tirar metade. E eu quero te dizer que o açúcar, ele influencia diretamente no sabor, na umidade, na estruturação e no volume do seu bolo. Então, se você vai lá, além de, é claro, na coloração do seu bolo. Então, se você vai lá e diminui 50% de açúcar na sua receita, sabe o que vai acontecer? Primeiro, ele vai ficar branco, né? É um bolo mais branquelinho. Segundo, ele vai diminuir o crescimento dele. Aí você vai me falar, Bruna, mas é porque tem menos ingrediente. Não, o açúcar, ele realmente dá mais volume na massa. Ele ajuda a agregar ar na massa. E ele dá mais umidade. É o ingrediente que, se você tirar, o seu bolo vai ficar seco. E ele também dá sabor para o seu bolo. Que tipo de açúcares que a gente usa, né? A gente tem alguns tipos de açúcares, mas eu vou falar de alguns que a gente mais utiliza para fazer bolo, tá? O que mais vocês vão achar por aí? Açúcar mascavo. Nós temos vários, tá, gente? Tem mascavo, demerara, vários açúcares, mas eu vou falar de alguns aqui. Açúcar cristal. Opa, açúcar refinado. Opa. Vou colocar aqui também o açúcar de confeiteiro. E o impalpável para você entender a diferença. Ó, o açúcar mascavo é o açúcar bruto, aquele açúcar mais marrom. Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Um pote de açúcar mascavo, tá? Então, ó, um açúcar bem marrom, um açúcar com os grânulos maiores, tá? Ele, se você cheirar, você vai sentir um cheiro maravilhoso de melado de cana, porque ele passou por todo esse processo do caldo de cana até virar o açúcar, e ele é o açúcar bruto, ele não passou por nenhum processo de refinamento. Por isso que ele tem essa cor mais bruta, tá? O açúcar mascavo, ele também é um açúcar com maior acidez e mais umidade. Então, ele traz essa característica para o nosso bolo. Ele fica extremamente especial em receitas de chocolate. Porque além dele trazer um pouco mais de umidade, né, para ele estar trabalhando ali com o cacau em pó, principalmente com o cacau em pó, que é 100% cacau, ele traz mais umidade, ele realça o sabor do bolo de chocolate e ele é muito mais úmido. Bruna, então não dá certo com nenhuma outra massa branca? Ele dá. O que você precisa saber do açúcar mascavo é que ele vai mudar a cor e o sabor do seu bolo. Então, se você quer fazer um bolo branco com açúcar mascavo, você vai ter um bolo moreninho, que é maravilhoso. Então, por exemplo, você pode pensar aí num bolo de caramelo, né? O bolo vai ficar caramelado, ele vai ficar com cor de caramelo, com uma cor mais intensa, com um cheiro mais intenso de melado de cana e com um sabor extremamente especial. Já no caso do Buttercream, ele fica maravilhoso. Você pode trocar o açúcar branco pelo açúcar mascavo sem problema nenhum. Faz 100% da substituição. Você vai ter um Buttercream de caramelo com sabor de melado de cana extremamente especial. Então, o açúcar mascavo, ele é realmente muito bom. E aí, fiz um Buttercream com açúcar mascavo. É o Buttercream mais especial para ser saborizado de chocolate, porque ele já tem o fundo escuro e ele já tem essas notas do açúcar mascavo que combinam muito bem com o chocolate, tá? Então, o açúcar mascavo realmente é um açúcar muito especial. Infelizmente, não dá pra gente usar para tudo, porque é um açúcar muito, né, muito característico, com uma cor muito característica, com um sabor muito característico. Então, a gente tem que pensar muito bem na hora que a gente vai utilizar esse açúcar aqui. Mas em receita de chocolate, eu vou te falar que é perfeito. E aí a gente tem o açúcar cristal, tá? Eu tô pulando alguns açúcares aí só para vocês entenderem os principais que a gente usa. O açúcar cristal já passou pelo processo de refinamento, ele já passou pelo processo de branqueamento. Então, se o açúcar mascavo é o açúcar bruto, que tem todos os sais minerais do açúcar, o que sobrou do cristal foi quase nada, né? O que sobrou de sais minerais para o açúcar cristal foi apenas 10%. Então não sobrou mais quase nada de sais minerais. E o açúcar cristal, ele tem o grânulo mais grosso. Bruna, o açúcar cristal serve para fazer bolo?
serve? O que acontece com o açúcar cristal? Você vai ter o quê? Um bolo mais estruturado, um bolo mais firminho com açúcar cristal. Por quê? Pelos grânulos dele serem maiores, na hora lá que você tá batendo um bolo, por exemplo, de método cremoso, já já eu vou entrar aí nos métodos, vocês vão entender um pouco melhor. Então eu tô fazendo um bolo de método cremoso. O açúcar cristal, por ele ter o grânulo maior, ele não envolve ali na manteiga e não cria ar, né? Igual o refinado, por exemplo, que é mais fininho. E por não criar ar, ele não vai ficar um bolo tão fofo quanto um feito com açúcar refinado, tá? Porque os grânulos dele são maiores. Cuidado, por exemplo, com o açúcar cristal com um grânulo muito grosso. O da União, por exemplo, a União tem um açúcar que chama doçucar, que ele é bem grosso o grânulo dele. E esse açúcar mais grosso, às vezes ele fica até no topo da massa, a massa fica cheia de pintinhas. É o açúcar que não dissolveu, que subiu ali no topo da massa, e na hora que ele foi para o forno, caramelizou e ficou com essa cor diferente. Ele serve para fazer bolo? Serve, mas eu ainda prefiro refinado porque eu tenho um resultado final mais fofo do meu bolo. Ó, Elana Alves, se trocar o refinado pelo mascavo, usa a mesma quantidade? Sim, qualquer troca que você for fazer de qualquer tipo de açúcar, você faz sempre a mesma quantidade, a não ser que você queira brincar um pouco. O açúcar mascavo, ele tem um sabor muito forte. Se eu for trocar, por exemplo, eu tenho uma receita com açúcar refinado. Eu vou trocar lá 50% porque eu quero algumas notas do açúcar mascavo, não quero trocar 100%, tá? Mas é importante vocês entenderem que o açúcar precisa de 100% daquela quantidade que está na receita, tá? Independente de qual açúcar você está utilizando. Vamos lá, gente. Aí eu entro no açúcar refinado. Se o açúcar cristal passou por um processo de refinamento e perdeu 90% dos sais minerais, o açúcar refinado já era, perdeu tudo, é quase nulo, não existe quase nada de sais minerais no nosso açúcar refinado. O açúcar refinado é um açúcar de grânulos mais finos, mas não é ainda o açúcar de confeiteiro que parece um talco, né? Ele tem o grânulo mais fininho. E o que acontece com o açúcar refinado? Além dele derreter mais rápido, então, por exemplo, se eu estiver fazendo aí um processo de um merengue suíço que eu vou misturar clara de ovo mais açúcar e levar o fogo para derreter, ele vai derreter mais rápido porque os grânulos dele são mais fininhos. Se eu fizer um método de massa cremoso e bater manteiga com açúcar, ele vai ganhar mais volume, vai incorporar mais ar, consequentemente eu vou ter um bolo mais fofinho, tá? Então, o açúcar refinado, ele é muito melhor para fazer bolo, na minha opinião, tá? Eu nunca troco o açúcar refinado. Então, para fazer bolo, eu só uso refinado e mascavo. Só. Eu tô vendo que vocês estão perguntando bastante. Dá certo bater o açúcar no liquidificador? Provavelmente o cristal, né? Dá. Pode bater um pouquinho. Cuidado para não passar do ponto e ele virar um talco igual o confeiteiro. Tá bom? O confeiteiro, ele passou por todos os processos, né? Ele é o açúcar refinado, só que ele foi processado para virar um talquinho. O açúcar de confeiteiro a gente usa muito para fazer processos de merengue, né, para fazer suspiro, que é aquele açúcar muito fininho que eu não preciso dissolver com temperatura, né? Eu posso bater só clara e ovo, ou só clara de ovo mais açúcar, pingar o suspiro e levar ao forno para assar, que já tá pronto. Eu posso usar para fazer macarrão, eu posso usar para fazer glacês, né? É um açúcar mais para finalização. E aí você vai me perguntar, Bruna, açúcar de confeiteiro impalpável não é a mesma coisa? E eu vou te falar que não, eles têm a mesma textura, só que o açúcar impalpável, ele é adicionado amido de milho, tá? Para ele não empelotar. Se você pegar, por exemplo, aqui no Brasil, a única marca que faz açúcar de confeiteiro é a União, o Glaçúcar. Se você pegar alguns Glaçúcar, às vezes, né, você pega aí da prateleira, às vezes ele tá muito tempo parado, ele tá todo cheio de pedra, porque ele não tem amido de milho e ele empedra um pouquinho mais rápido, tá? Nossa, tem uma mensagem aqui que eu pulei, né? Mas a Lady Nalva Gomes, essa cobertura é muito doce? Provavelmente do Buttercream, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Ó, o Ramon de Souza. Quando se peneira o refinado fica um pouco na peneira, essa perca de grânulos que não passam na peneira não prejudica o resultado final? Ramon, eu gostaria de saber por que cargas d'água você está peneirando um açúcar refinado. Tá? Não tem. Se você tem um açúcar de boa qualidade que não vai ter pedra no meio dele, não tem por que peneirar, tá bom? Fica tranquilo, taca o pau aí no açúcar, não precisa peneirar. E outra, amor, tipo, ele vai
ele peneira aquilo que ele vai pesar, né? Ele não pesa e depois peneira, né? Se for pra peneirar, né? Exato, né? Aí não perde. Senão você perde receita. Então, por exemplo, a receita pede 300 gramas de açúcar. Aí você peneira lá o açúcar, o mascavo, por exemplo. Você quero peneirar o mascavo, é um açúcar bem grosso, né? Então eu quero peneirar o mascavo. Aí você vai lá, peneira e perde um monte na peneira. E aí não tem porquê, tá? Se a gente vai bater, se o açúcar vai dissolver. O açúcar, gente, ele funciona meio como um líquido, né? Tem muita receita aí que fala pra vocês: misture secos e líquidos. E o líquido às vezes está em parte dos. O açúcar às vezes está em parte dos líquidos. Por quê? Se você pegar o açúcar refinado e misturar lá na parte líquida, ele vai se dissolver, né? Ele não é um ingrediente secante igual a farinha de trigo, que se você colocar ela lá no meio dos líquidos, ela vai juntar tudo e vai secar um pouco a sua receita. Então o açúcar, ele é a parte úmida, é um ingrediente úmido que traz umidade e não tem por que vocês peneirarem, tá? Não tem por que peneirar o açúcar, nenhum tipo de açúcar, tá? Ah, Bruna, para que serve açúcar impalpável? Para polvilhar algumas preparações, para passar donuts, para fazer receita de macarrão. Tem muita gente que utiliza o açúcar impalpável porque ele tem a parte do amido que funciona muito bem para fazer macarrão, para fazer pasta americana. Então tem um monte, né, de coisas que acontecem com açúcar. E aí, como eu falei, gente, não é simplesmente você pegar uma receita e diminuir o açúcar, porque o açúcar traz volume, traz sabor, traz umidade, traz coloração na sua massa. E se você simplesmente diminui, você tem um resultado do quê? De um bolo mais seco, com menos sabor, mais branquelinho. Então, gente, tudo é uma questão aí do que você espera da sua massa de bolo ou do seu buttercream, tá?